Ujú. Bueno, estamos esperando a la gente que se está sumando. Esto de los comienzos virtuales son así. Todos los que trabajamos con medios virtuales, es decir, todos los que estamos acá y todos los que se van a ir sumando, sabemos que esto es así, esta es la modalidad. Se van sumando y nosotros los vamos esperando. Y no queremos arrancar a hablar hasta que más o menos no esté, pues si no, después lo tenemos que volver a decir y volver a decir. Sí, sí. Así que este momento de espera, voy a compartir el flyer muy lindo que hizo la gente de Poncho para recibir al señor Márcio Bolzán de Brasil. Un Gracias. placer para nosotros contar con este enorme músico, un gran profesor. El placer es mío. Bueno, dice que está contento, ya nos lo ha dicho, que está contento por estar aquí y Uy. nosotros estamos muy contentos también mientras hablo estoy admitiendo a la gente. Mientras vamos admitiendo a la gente. Bueno, y agradecerle a la gente que se va sumando al festival en esta modalidad vía Zoom, que es lo que podemos hacer, por lo menos los músicos que estamos de este lado del continente. La cuarentena, la cuareterna, como le decimos nosotros, se hace muy larga. Y además de lo económico, que ya todo el mundo ya lo sabe, en cualquiera de las fases de este trabajo se nota y nos toca, pero además de todo eso, nosotros tenemos una necesidad de hacer música muy importante, por eso somos músicos, y después la parte económica que como todo ser la necesita contemplar. Pero esa necesidad de hacer música, de enseñar, de tocar, de poder trascender nuestra música un poquito más allá de donde vivimos, hace que podamos hacer este encuentro de músicos latinoamericanos y alguno que otro europeo que se pueda sumar a este maravilloso festival que tenemos, que queremos cuidar mucho, porque es una muy linda manera de poder hacer que nos unamos sin siquiera habernos podido conocer personalmente. Así que aprovecho la oportunidad una vez más para presentar al maestro Márcio Bolzán de Brasil, contrabajista, Gracias. y que nos va a hablar un poco del contrabajo y la música brasileira como el samba, el baizao, el jazz, que son los estilos que él más domina. Así que lo dejo en manos del maestro Márcio Bolzán. Graças, Pablo. Primeiramente, queria agradecer o convite do Pablo e do Ponte Cultural por estar aqui. É uma honra estar aqui nessa conversa com vocês. Né? Para mim é um prazer. Espero que todos nós podemos desfrutar dessa conversa. Bueno, dice que agradece la invitación tanto de Poncho como de toda la gente y que bueno, que es un honor para él estar con nosotros y para él es un placer también poder estar junto con nosotros en el festival. Então, hoje, nessa conversa, nós vamos falar sobre os seguintes tópicos. Primeiro, durante toda a conversa, a gente vai fazer uma pequena relação entre a música brasileira e o jazz. Que va a hablar básicamente a través del contrabajo en la relación que hay entre la música brasileña y el jazz. Sim.
Vamos falar sobre o papel do contrabaixo na música brasileira, no jazz e em qualquer outro tipo de música. Sí, 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 un ratito. Continúa. Certo? Ah, vamos listar alguns gêneros da música brasileira, né, e a variedade de gêneros musicais que existem no Brasil. E hoje, especialmente, nós vamos focar nos ritmos de samba e de baião. Também vamos falar sobre os tipos de pizzicato que a gente tem no contrabaixo, como executar o pizzicato em certos diferentes tipos de música, a produção sonora do pizzicato. Também vamos fazer um aquecimento, né, um calentamento e algumas escalas e arpejos. Por isso eu já recomendo que quem puder, que tenha o instrumento em mãos ou perto, para quando chegar a parte do aquecimento a gente trabalhar junto. Bien. Bueno, si alguien tiene alguna duda, porque como está escrito, yo no quiero estar interrumpiendo constantemente lo que está diciendo Marcio, está diciendo lo que está leyendo. Si alguien tiene alguna duda, yo me pongo a traducir, pero si nadie me dice nada, lo dejo hablar. Está contando básicamente esto que está diciendo y finalmente dijo que sí, sería bueno que si alguien tiene contrabajo, lo puede estar haciendo, tocando enfrente de él. Perfeito, graças. Ok. E então, depois do aquecimento, nós vamos começar então a ver alguns exemplos de criação de linhas de contrabaixo básicas nos estilos de samba e de baião. Certo? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o papel do contrabaixo nessas músicas. Né? Indiferente de ser uma música de concerto, se é Mozart, se é jazz, se é samba, se é baião, o contrabaixo sempre vai ter um papel parecido. Ele vai ficar com um pé no ritmo e outro pé na harmonia. Nós sempre vamos estar entre esses dois papéis, certo? A gente vai estar dando a pulsação da música, seja ajudando o maestro, ou seja ajudando o baterista, e a gente vai estar dando a fundamentação da harmonia, né? Seja a gente tocando Mozart com um arco, né, fazendo... Né? A gente está seguindo o ritmo da música e dando uma fundamentação harmônica, ou então se fosse um jazz, por exemplo, no walking bass. Então a gente tem o pulso levando, enquanto a gente desenha os acordes da música, né? Dando aquela fundamentação harmônica. No samba não é diferente, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai se utilizar dos ritmos da percussão e desenhar a harmonia junto, né? Certo? Agora eu queria falar com vocês um pouquinho dos gêneros da música brasileira. O Brasil, ele é um país muito grande. Então, existe uma variedade imensa de gêneros musicais, desde o norte, nordeste, centro, sul. Aqui eu vou listar alguns deles, né? Então a gente tem o samba, que é acredito que o mais conhecido do Brasil, né? Onde a gente vai ver hoje o samba. Bossa nova, maracatu, baião, coco, chachado, choro, chimarrita, balão, forró, shot, frevo. E assim, ó, a lista é infinita, quase, né? E dentro de cada estilo, como o samba, por exemplo, a gente tem subgêneros, como o samba funk, o samba baião, o partido alto, o samba canção, né? Então fica quase virtualmente impossível falar da música brasileira como um todo. Então a gente vai focar em alguns estilos específicos hoje, que vai ser o samba e o baião. Certo? Aí eu queria pedir para quem está no chat, se alguém conseguir conversar, escrever em poucas palavras o que vocês acham que é o samba. O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em samba? Ninguém? Ninguém vê nada. Bueno, Marcio, se nota que está dando clases por Zoom, porque está utilizando mucho la interactividad. En este tipo de eventos que tiene que ver con el Zoom, como decíamos al principio, es muy importante que toque, que hable, que muestre. Si bien habla en portugués y nosotros no le entendemos lo que hablamos en español, pero se entiende porque nos está mostrando las imágenes y nos está dando ejemplos. Entonces se hace muchísimo más didáctico.
Sí, Marcio. Sí, 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 sí. Entonces, hablando de samba, Alegría. alegria, dança, ritmo, exatamente. O samba e toda a música brasileira, ela é muito baseada em ritmos, em percussão, né? Aqui então eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma bateria de samba, né? Os exemplos variam, às vezes tem mais instrumentos de percussão, às vezes menos, né? Então a gente pode olhar, por exemplo, aqui, que ele tem essa característica de síncope, de acentuar o tempo que não é o primeiro tempo, né? O tempo forte, às vezes é o segundo tempo, como por exemplo aqui na caixa está mostrando, ele acentua o segundo tempo do compasso. Então ele ficaria mais ou menos assim. Eu não tenho os instrumentos aqui para mostrar, então eu vou tentar representar eles no contrabaixo, de alguma forma, certo? Então, o ritmo que a gente tem na caixa são semicolcheias apenas, só isso. Mas isso não parece samba, né? Então a gente tem que fazer as acentuações de onde estão as síncopes, que vai dar a característica mais a cara do samba. Então, um exemplo seria esse. Certo? Como la clave, ¿no? La clave de... Isso, como na clave, exato. É? Então, a gente tem aqui embaixo também, mesma coisa, o tamborim, acentuando o segundo tempo. Né? O agogô, aqui na próxima linha, sem a cabeça do tempo, sem o primeiro tempo, então ele soa algo parecido com isso aqui. Ok? O afoxé acentuando a última colcheia, a última semicolcheia do primeiro tempo. E aqui, por fim, os últimos dois são os ritmos mais importantes para nós que vamos tocar contrabaixo, né? Que vai ser o surdo, que tem esse ritmo assim, com algumas variações ali, como no último tempo, né? E no último caso, o bumbo, que assim como a caixa, o tamborim, está acentuando o segundo tempo, certo? Então ele vai fazer a sonoridade mais ou menos assim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, certo? Aí assim, o conjunto da obra... El 2. Sim, sim. Sempre dando a ênfase no tempo 2. 1, 2, 1, 2. Certo? Então, o conjunto todo fica mais ou menos assim. É importante que vocês consigam ouvir bem o ritmo, porque o contrabaixo ele vai participar desse ritmo, ele vai copiar os ritmos da percussão e vai utilizar nossas linhas de contrabaixo, certo? Então, o conjunto fica mais ou menos assim. Muy bueno, muy bom. Certo? Então, mais pra frente, depois do aquecimento, nós vamos começar a construir linhas de contrabaixo nessa linha de samba, certo? Então, sempre tenham em mente o som da percussão. No baião, não é muito diferente também. A gente vai utilizar um pouquinho da percussão junto no contrabaixo, certo? Só os instrumentos mudam um pouco. Muito característico do baião é o triângulo que a gente usa na música nordestina, música do Nordeste do Brasil. Então, o ritmo que tem ali é mais ou menos esse. Certo? Aí a gente vai ter o pandeiro fazendo algo parecido com isso. O agogô, de novo, assim como no samba, tocando só
o contratempo. Sempre o contra. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Né? E o bumbo, aqui ele tem duas figuras. Ele vai ser uma figura que ele vai estar batendo na pele do bumbo, fazendo assim. E essa outra figura aqui, né, percussiva, que vai ser a baqueta batendo na madeira do bumbo. Então fica um som mais ou menos assim. Ok? Aí o conjunto fica mais ou menos assim. Deixa eu conseguir abrir aqui. Só um pouquinho. Então, essa é mais ou menos a levada que a gente vai ter dentro do baião. Certo? E agora, então, a gente vai começar com um pequeno aquecimento, tá? E nós vamos falar sobre o pizzicato. O pizzicato existe diferentes formas de ser executado dentro do contrabaixo, certo? Por exemplo, em orquestra, onde a gente vai estar tocando com o arco, a gente vai fazer pizzicato geralmente segurando o arco e vai tocar com 2 dedos ou com 1 dedo, mas vai tocar no meio da corda, tirando um som bem redondo, né? Então vai ser algo parecido com isso. Já na música popular, no jazz, na música brasileira, geralmente a gente vai utilizar um pizzicato diferente. Ele não vai ser feito no meio da corda. Ele vai ser feito para o final da tasteira, né, para o final do espelho, tocando com os dedos quase perpendiculares à corda. Perpendiculares não, desculpa. Com os dedos quase na mesma direção da corda. Diferente do baixo elétrico. O baixo elétrico a gente toca com os dedos mais perpendiculares, assim, usando as pontas dos dedos, né? Aqui a gente vai usar tanto a ponta do dedo quanto o lado também, a lateral do dedo. Tirando um som bem cheio. Ou seja, a gente vai encostar o dedão aqui do lado da tasteira e vai tocar a corda, deixando o dedo descansar na corda de trás. Essa é a ideia, certo? Então agora vamos fazer pequeno aquecimento com corda solta. Tentando buscar uma sonoridade bem cheia e deixando a nota soar, certo? Eu vou botar agora, quem puder pegar o instrumento, eu vou botar um metrônomo agora comigo e aí tentem tocar junto comigo, pode ser? Começando só com 2 cordas soltas, a gente vai começar com o Sol e o Ré. Não precisa ser forte, pode ser um mesmo forte, certo? Mas o importante é que a gente tenha esse som cheio e deixa a nota soando. Sempre descansando o dedo na corda de trás. Certo? Agora vamos fazer piano, mantendo a mesma qualidade de som. A gente tem que manter a mesma qualidade. Agora forte. Agora a gente vai voltar para o mesmo forte e vai adicionar a corda lá. Mesma coisa agora, piano, mantendo o mesmo som. Vocês podem explorar também um pouquinho em cada instrumento, tocar um pouco mais para cima ou um pouco mais abaixo, tentando buscar o som que soa mais bonito no seu instrumento, certo? Mantendo o som cheio. Agora forte. Agora vamos adicionar a corda Mi, e a corda Mi tem o seguinte segredo: a gente vai continuar com o dedo encostado no Mi, na tasteira, do lado aqui o dedão, e em vez de tocar e tirar a mão, a gente vai manter a mão e vai simplesmente girar a mão assim, para dentro.
certo? Então vamos fazer agora todas as cordas junto com Mi. 1, 2, 3, 4. Mesmo forte. Agora um piano. Sempre mantendo a mesma articulação e a mesma qualidade de som. Pianíssimo agora. Agora forte. Isso. Esse exercício de aquecimento ele é muito importante para a gente conseguir conhecer qual é o nosso som e qual é que é o nosso instrumento, certo? Onde ele soa melhor, onde a gente vai poder tirar o melhor som do nosso instrumento. Okay? Agora a gente vai fazer uma escala de sol. Aqui na tela eu botei uma digitação, mas ela não é obrigatória. Você pode fazer o dedo que você quiser para fazer a digitação. Né? Se você usa a escola do dedo 2, pode usar o dedo 2. Se você usa o dedo 3, usa o dedo 3. Não importa. O que importa é fazer a escala, certo? Então a gente vai tocar com o dedo indicador ainda a escala e logo em seguida o arpejo. A gente vai dar aqueles três pausas de semínima e vamos colocar o arpejo junto, certo? Se você não consegue fazer mais de uma oitava, faça uma oitava só, certo? E repete a mesma oitava, ok? 1, 2, 3, 4. Certo? No arpejo eu utilizo as notas soltas, as cordas soltas, no caso aqui o Ré e o Sol, onde a minha mão esquerda está livre, para poder fazer a troca de posição. Certo? Mesma coisa na volta. Corda solta, troco a mão de posição. Ok? Agora a gente vai fazer a primeira variação. Como a gente vai tocar música brasileira, é importante que a gente utilize dos ritmos da música brasileira para fazer o nosso aquecimento, certo? Para já ir entendendo como funciona o ritmo. Ali na primeira variação, embaixo, aqui, a gente tem uma variação onde a gente vai copiar o ritmo do surdo do samba. O ritmo do surdo, como a gente viu antes, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Marcando 1 e o 4, né? E aqui, esse símbolo aqui, esse X, ele vai significar notas mortas. Como é que a gente vai executar as notas mortas? A mão esquerda vai abafar as cordas aqui e você vai tocar com o dedo 2 um som. Ele é simplesmente um som percussivo, ele não tem altura definida de som. Certo? Ou seja, a gente vai tocar a primeira nota com o dedo 1, fazendo o som, e a segunda, morta. Ok? Vamos tentar uma vez então? 1, 2, 3, 4. Certo? Sempre tentando pensar no ritmo do samba, tentando dar aquela intenção de dança, certo? Agora, a segunda variação, ela é parecida, só que em vez de fazer uma nota morta, a gente vai tocar duas notas iguais. Né? Mais uma vez então.
2, 3, 4. Ok, agora a última variação, então, o ritmo mesmo, a gente simplesmente não vai repetir a nota, a gente vai seguir para a nota adjacente, certo? Mais ou menos assim. Certo? Então, 1, 2, 3, 4. Ok, ótimo. Então agora que a gente já está aquecido, vamos conversar um pouquinho sobre como construir linhas de contrabaixo dentro dos estilos que a gente tem visto, certo? Que é o samba e o baião. Vamos começar então com o samba. E como eu disse antes, o contrabaixo ele sempre vai estar buscando um pouco da percussão do samba junto, além de mostrar a harmonia dele, né? Então aqui a gente tem um exemplo do bumbo, marcando sempre o tempo 2, né? Acentuando o tempo 2. Não quer dizer que você vai fazer um acento brusco, não. Você simplesmente vai dar uma ênfase, né? Pensa que é uma dança, né? Não é uma marcha. Então, esse primeiro exemplo, a gente vai estar omitindo o tempo 1, certo? E tocando a tônica do acorde, no caso aqui a gente está em Dó e depois em Sol, né? Então a gente vai tocar Dó e depois Sol. A gente vai tocar só no tempo 2, certo? Então a ideia vai ficar mais ou menos assim. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Certo? Então, para uma introdução de um samba, por exemplo, você pode fazer isso. Uma canção, omite o tempo 1 e toca somente o 2, dando essa ênfase do bumbo, né? Sempre no 2, ok? Segundo exemplo, a gente vai pegar as notas mortas que a gente fez na escala e a gente vai botar uma semicolcheia antes do segundo tempo. Como é que vai soar isso? Vai ser 1, 2. Certo? Com o dedo 2 a gente faz a nota morta, com o dedo 1 a gente toca a nota real. Sempre dando ênfase no tempo 2, né? Com a trilha. Certo? Sempre pensando em fazer música, em fazer dança, né? Então, dá essa ênfase no tempo 2 para fazer um swing, um groove, né? Agora a gente vai tocar o tempo 1, certo? Então no tempo 1 de cada acorde a gente vai tocar a tônica do acorde, no caso de Dó a gente vai tocar Dó, e no tempo 2 a gente vai tocar o quinto grau de Dó, nesse caso aqui o Sol, certo? E no caso do Sol a gente toca Sol no primeiro tempo e Ré no segundo tempo. Opa! E Ré no segundo tempo. Mas a gente mantém a ênfase sempre no tempo 2. Mesmo que toque o tempo 1, a ênfase vai estar no tempo 2, certo? O nosso apoio vai estar no tempo 2 sempre. Para incrementar um pouquinho essa mesma ideia,
a gente vai roubar agora o ritmo do surdo, que era aquele, né, do... Então, como a gente estudou na escala, a gente vai fazer a mesma coisa. Certo? Só que mesmo sendo o ritmo do surdo, a gente vai dar a acentuação que tinha no ritmo do bumbo, que é no segundo tempo. Então, é o ritmo do surdo, mas a acentuação do bumbo. Vai dar a mesma ênfase, certo? Então, vai ser mais ou menos assim. 1, 2, 1. Ok? Uma vez com a trilha. Ótimo. Então, até agora a gente está fazendo já uma linha básica de samba, certo? Para a gente poder tocar, utilizando apenas a tônica e o quinto grau. Isso funciona super bem, certo? A única diferença é que a gente não consegue definir bem os acordes. A única coisa que a gente sabe é que é um dó, e depois aqui é um sol, e que não é diminuto, né? Agora, se é um dó maior, se é um dó menor, isso não faz diferença, a gente pode usar essa mesma linha. Para a gente começar a definir essas coisas, a gente vai fazer a seguinte alteração. A gente vai começar a botar a terça do acorde, certo? Na semicolcheia. Ou seja, em dó, se a gente bota um mi, é uma terça menor, então a gente tem um dó maior, né? Se a gente botasse um mi bemol, seria um dó menor. Então a gente vai botar a terça nos acordes, tanto no dó quanto no sol, onde a gente vai ter o si aqui, certo? Então vai ficar mais ou menos assim. Ah, e as oitavas não faz diferença, certo? Você pode usar uma oitava ou outra, que no caso do sol a gente usou sol numa oitava e sol na outra oitava. Você pode utilizar isso para variar um pouquinho, né, a sonoridade. Certo? Sempre mantendo, né, aquela ênfase no tempo 2, para a gente ter essa característica dançante, né, da síncope. A gente pode utilizar algumas variações rítmicas, né? Assim como tinha no surdo final lá, né? Em vez de só, a gente pode se utilizar disso, a gente pode se utilizar dessas variações rítmicas que tem na bateria para colocar no contrabaixo também, certo? Então um exemplo aqui. Então a gente pode utilizar isso para começar a dar uma recheada no groove que vocês vão fazer. Aqui, seguindo a ideia de botar as notas do acorde, a gente vai começar a adicionar a sétima também. No caso de dó, a gente vai botar o si, certo? E aí então a gente já consegue delinear se ele é um acorde maior ou menor, utilizando a terça, né? E se a sétima é maior ou menor também. Então no caso aqui, agora a gente sabe que a gente tem um acorde de dó maior com sétima maior. Antes a gente só sabia que era dó, né? Tocando tônica e quinta. Agora, dó maior com sétima maior. Aqui no caso do sol, a gente tem a terça maior, então é o sol maior. E o fá, que é a sétima menor. Então a gente tem um acorde de sol dominante aqui. Aí o groove fica mais ou menos assim. Então com isso a gente já pode também explorar outras notas, dependendo do acorde que tiver na partitura, né? Se for um dó com sexta, a gente pode usar uma sexta, pode usar um lá, enfim. Então essas são as ideias que a gente pode ter para criar uma linha básica de samba.
usando as variações rítmicas, né, da percussão. Então a gente tem que estar sempre com o ouvido grudado no que a pessoa da percussão está fazendo, para a gente conseguir imitar algumas coisas, né, e não criar talvez um groove tão monótono, né, só pam, 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 poder dar uma variada, né. E agora então vamos falar um pouquinho do baião, né? O baião é um ritmo nordestino, certo? Onde a gente também vai copiar um pouquinho da percussão, certo? Aqui no bumbo, como a gente pode ver, tem o primeiro tempo e a última semicolcheia do primeiro tempo, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, certo? E aí a gente tem essa ideia aqui para conseguir ficar preciso, contar 1, 2, 3, 4. Por que 1, 2, 3, 4? Porque a gente vai tocar na quarta semicolcheia do primeiro tempo, a gente vai tocar uma nota que vai ser a síncope pro segundo tempo, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Para conseguir manter isso preciso e não virar uma colcheia, né? Então tem que fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E assim como no samba a gente dá essa ênfase no tempo 2, a gente vai dar essa ênfase na síncope também, né? Certo? Um pequeno exemplo então, tocando só a tônica do acorde de Ré. Oi? Marcio, como si fuera ternario. Sim? Como? Como si fuera ternario. Não, acho que não. Eu não sei se eu entendo o que você quer dizer com ternário. Compuesto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não. A gente conta, a gente pensa nele em 2 sempre. 1, 2, 1. E a gente vai entrar nessa síncope do tempo 2. Pelo menos eu não penso ternário, eu penso sempre em 2, né? Tac, 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 tac. Eu penso sempre nessa ideia do 2 entrando nessa síncope, né? Aí, por isso contar 1, 2, 3, 4 pra gente entrar precisamente na síncope. Pelo menos eu penso dessa forma, pode ser que alguém pense, pense de outro momento. Eu funciono assim. Então um exemplo seria aqui. Mesma coisa do samba também, não importa a oitava que você for fazer, né? Aí assim como no samba, pra gente conseguir engordar um pouquinho o acorde, a gente pode botar uma quinta também, né? Independente da oitava. Certo? Sempre dando ênfase nessa síncope. Aí pra gente conseguir descrever mais o acorde também, assim como no samba, a gente pode colocar as outras notas do acorde. É muito usado no baião a gente pôr a sétima também. Então, nesse caso do acorde de Ré maior com sétima, a gente vai botar o Dó também. Né? Mais ou menos assim. Aqui eu acho que talvez já comece a entrar a ideia, né, do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Né? Ese es el 3-3-2 famoso de Piazzolla. Sim. É, mesma coisa, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sim. Tá? E aqui a gente pode começar a fazer variações, assim como no samba, a gente utiliza acorde só com a quinta, acorde com a quinta e com a sétima, ritmos diferentes, a gente pode começar a variar. Sempre ouvindo o pessoal da percussão e tentar variar em cima disso, né? Então aqui tem algumas ideias. E, por fim, essa é uma forma básica que você pode fazer uma linha de contrabaixo dentro do baião, né? Então, como quase tudo na música brasileira, você vai sempre prestar atenção na percussão junto, certo?
Aqui é a referência de onde eu tirei alguns dos assuntos. E agora eu fico aberto a perguntas, então. Queria agradecer mais uma vez o Pablo, né, por ter me convidado para participar. É uma honra estar aqui conversando com vocês, né? Bueno, no, dice Marcio, ahora sí, que cualquiera que tenga alguna pregunta. No, yo lo primero que quiero decirte es que le digas a los chicos cómo pueden encontrar un contacto con vos. Ah, sim, sim. Tá aqui. Así que, perfecto. Todas aquellas personas que tengan preguntas lo pueden hacer acá. A veces da un poco de vergüenza hacerlas aquí, se entiende. Por eso siempre les dejamos acá, Marcio les deja acá su mail, su Instagram, para poder comunicarse con él, para lo que quieran. Inclusive puede ser hasta para clases virtuales, obviamente. Sim, com Muy certeza. fácil de entenderlo si ustedes tienen un traductor. Yo, por ejemplo, estaba con el Google Traductor y me tradujo absolutamente toda la charla de Marcio, pero no me parecía molestarlo con la traducción ni poner la traducción en compartir de pantalla porque la clase de Marcio ya estaba muy bien explicada y sabía que Graças. en el momento de las preguntas tampoco iba a haber muchas, porque cuando la explicación es tan concreta y va tan al hueso, se entiende tanto, no quedan muchas preguntas, solo asimilar este conocimiento. Particularmente yo no toco el contrabajo, no soy percusionista y me pareció una clase magistral de cómo aprender qué quiere decir el samba y el bayao de la música brasilera en una clase muy cortita, muy didáctica. Yo tengo algunas preguntas para hacerte. Sim, por favor. Tanto Jobim como Piazzolla, que son dos exponentes que es difícil emparentar o poner a mismos niveles y no soy yo quien para hacerlo, pero hablo más o menos por lo que significaron. Están Jobim a la música de Brasil como Piazzolla es a la música argentina, ¿sí? Acredito que sim. Né? O Tom Jobim na Bossa Nova, ele que meio que pôs a Bossa Nova no mundo, assim, né? As pessoas conhecem a Bossa Nova meio que por causa dele, do Vinícius, do Baden Powell também, né? Tocando violão. Então acredito que ele seja um exponente dessa Bossa Nova, né? Bueno, pero yo lo pongo desde la parte, no solo por lo conocido y por lo que significaron en el género, porque Astor Piazzolla todavía está en dudas aquí si dice hacía tango o no hacía tango. Bueno, esas ya son Sim. cuestiones internas que no es el punto. Pero digo, ¿por qué será que la música brasilera suena más alegre que el tango? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque armónicamente, tanto Piazzolla como Giovini en general son similares, trabajan sobre lo mismo. Rítmicamente, hace un ratito tú explicabas lo del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Es la base Sim. desde Libertango a Padrão. muchos más temas de Astor, un recurso muy usado por él y muy característico. ¿Por qué la música brasilera? ¿Por el clima? ¿Por los nativos que tuvimos cada uno? ¿Tú qué crees? Sim. Eu acredito que talvez culturalmente o pessoal tocava samba em festas, né? Então talvez essa característica cultural do pessoal se juntar para fazer percussão e isso em festas pode ter dado uma característica mais alegre, né? O tipo de dança e tal. Talvez pelo conteúdo das letras também, eu não sei. Eu realmente não sei lhe dizer o porquê. Né? Pode ser pelo clima também, quando vê, não sei. Ok. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que naturalmente la música ya cuando empezaste a explicar ritmo por ritmo, en un momento habías agregado 3 o 4 instrumentos y ya la cosa, nosotros le decimos ya sucede, ya grubea. Sim, sim. Aquí Talvez também. Carolina le gustaría dar su opinión en el chat. Deixa eu ver aqui. Preguntas. Nos dice Carolina que le gustaría dar su opinión. Tiene la impresión que es más. Tiene la impresión, ella dice que tiene la impresión que la Sim. samba es más percusiva, ¿no?
Sim, pode ser. El tango le parece más romántico y sensual, más dramático. No, no, Concordo. yo opino lo mismo y en general todos opinamos lo mismo. Pero mi pregunta es, ¿por qué uno es más romántico y sensual y el otro es más alegre y más percusivo? Eu acho que pode ser também pelos instrumentos utilizados, talvez, né? No tango do Piazzolla, pô, a gente tem um violino fazendo vibratão super romântico, né? Super dramático. Ah, Sí. a qualidade dos acordes também, talvez, eu não sei, a harmonia talvez tenha as harmonias mais pesadas, mais tristes, assim, ou mais melancólicas, né, em alguma música do tango. E no samba não. No samba o pessoal usa mais percussão, violão e tal. E eu acho que talvez não fique tão um clima assim tão, né? E eu não sei, eu acredito que também a gente quando pensa em Argentina, pode ser um preconceito meu, mas quando pensa em Argentina e tango, a gente pensa numa coisa romântica, no tango, né? Nessa coisa assim. Então, eu acredito que uma coisa leva a outra. Eu acho que é algo cultural, assim, né? Além de que eu concordo com a Carolina ali, né? Sobre a questão da percussão, né? Dessa ideia romântica, da dança, a dança de tango, né? De todas maneras, hay muchos géneros en Brasil, porque Brasil es muy grande, y hay muchos géneros Sim, en Argentina que no es tan grande, pero hay muchísimos géneros. Tenemos nuestra sim, parte muy alegre, que es lo que nosotros le decimos la música tropical, la música, la cumbia, la música tropical. Tenemos esa parte. sim, El tango representa más a Buenos Aires que a toda la Argentina. sim. Tenemos el folclore, la samba, pero no samba con S, sino con Z. Eh, Sim, pero tenemos una tendencia a ir a lo más dramático, a lo menos percusivo, es natural. sim, ¿Sí? La música brasilera en general es más alegre. Quizá lo que diga no es tan alegre, la letra no es tan alegre, porque los dramas son muy similares, estamos en la misma región y muy parecidos, pero uno lo cuenta con más ritmo que el otro, no sé cómo explicarlo, pero uno hace bailar y el otro hace pensar, ¿no? sim, sim, concordo, concordo, sim. Bueno, Marcio, nosotros, si no tienen alguna pregunta más, lo vamos a dejar al maestro, que se dio una super masterclass, realmente Graças. Obrigado. muy didáctico, muy bueno. Ahí habíamos, ya Marcio les había compartido, ¿lo podés compartir una vez más tu contacto? Claro, claro. Sim. Acá. ¿Sí? mabolbas@gmail.com y el Instagram mabolbas @mabolbas, ¿sí? Así que bueno, desde el festival y desde la parte organizativa queremos agradecerle una vez más a Marcio y a todos los presentes que se suman a esta modalidad de festival. Muchas gracias a ustedes, nos están mandando muchísimas gracias, te mandan unos mensajitos ahí de mimos, así que bueno, nosotros también agradecerte, Marcio, de toda Argentina y de toda la parte de la organizativa del festival, agradecerte por tu buena voluntad y tu clase magistral. Oh, muitas graças. Eu que agradeço. É um prazer. Bueno, chicos, nos vemos a las 15 horas. Está la masterclass del maestro Sánchez Angarita, colombiano, eh, también contrabajista, una mirada más desde el lado de la música clásica. Él toca en la filarmónica de allí de Colombia. Así que vamos a tener, para los contrabajistas, hoy es el día ideal para poder disfrutar y poder aprender de estos maravillosos maestros. Así que nos vemos a las 15 horas, hora argentina. Gracias. Graças.